Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais poderosas dos textos antigos, a do profeta Oséias. É uma história que envolve casamento, traição e, olha só que curioso, nomes que carregam o peso de um destino, revelando uma mensagem profunda sobre queda e, claro, sobre redenção. A história já começa com essa pergunta, né? Uma ordem divina que soa, no mínimo, chocante. E isso meio que força a gente a olhar além do literal, a buscar um significado mais profundo. Afinal, qual poderia ser o propósito por trás de um comando tão estranho assim? E aqui estão os nossos protagonistas, o profeta Oséias e Gomer, a mulher com quem ele deveria se casar. As fontes de estudo chamam a vida deles de uma parábola viva, ou seja, a vida deles não era só deles, virou um grande palco onde a relação complexa entre o divino e a humanidade ia ser encenada para todo mundo ver. E essa encenação, bem, ela começa de um jeito bem sombrio. A primeira parte da história é toda marcada pelo nascimento dos filhos do casal, e cada nome que eles recebem é um passo a mais para baixo, numa espiral de separação e juízo. Então, o nascimento dessas três crianças vai marcar três estágios bem distintos de julgamento. Cada nome é, na verdade, uma profecia, uma sentença que reflete a condição de um povo que se distanciou de sua aliança. O interessante aqui é ver como a crise vai se aprofundando a cada nome. O primeiro, Jeziel, já aponta para juízo, para dispersão. O segundo, Lo-Ruamã, que significa sem compaixão, indica que a misericórdia divina estava sendo retirada. E o terceiro, Lo-Ami, não meu povo. Esse representa o ponto mais baixo, a quebra total da aliança. Nessas anotações, a gente consegue sentir a gravidade desses nomes. Lo-Ami não é só um nome, é uma declaração de exílio espiritual. É a consequência final da infidelidade. Aquele momento em que a identidade de povo de Deus é completamente negada. E aqui está a frase que marca o fundo do poço, o clímax da separação. É difícil até imaginar uma declaração de rompimento mais definitiva que essa, não é? Parece que a história acaba aqui, mas não acaba. Exatamente quando tudo parece perdido, a narrativa dá uma virada incrível. Onde o julgamento chegou no seu ponto máximo, uma sementinha de esperança é plantada. Esse é o momento crucial da história, onde a queda começa a se transformar em redenção. E isso aqui ilustra um tema central que é fascinante. A esperança muitas vezes surge do lugar de maior desespero. A promessa não vem depois que o problema se resolveu, não, ela é declarada bem no meio da crise, no exato local da rejeição. E aqui está a promessa de Oséias 1:10, que é uma reversão direta da maldição de Lo-Ami. A identidade que foi negada agora é restaurada de uma forma ainda mais profunda. Não é só meu povo, mas sim filhos do Deus vivo. É a grande virada sobre a qual toda a história vai girar. Então, vamos avançar para o ato final da história, onde a gente vê essa promessa se desenrolando de fato. Os nomes que antes eram símbolos de julgamento, agora são transformados, viram emblemas de esperança, de graça e de restauração. A transformação é de uma simetria belíssima. Lo-Ruama perde o Lo, que é o prefixo de negação, e vira Ruama, compaixão. Lo-Ami vira Mi, meu povo. A rejeição é literalmente apagada dos nomes, representando uma mudança radical nesse relacionamento. A redenção aqui é completa. Não é só a misericórdia e a identidade que são restauradas. Até o primeiro nome, Jezreel, é redimido. O que antes significava Deus espalha como um ato de julgamento, agora assume o seu sentido original de Deus semeia, prometendo um novo começo e um crescimento farto. Esse contraste visual aqui é muito poderoso. De um lado, a declaração de que não haveria mais compaixão. Do outro, a promessa de uma nova aliança. É a jornada inteira, da queda ao resgate, resumida em 2 páginas. Mas a história de Oséias não termina com ele. Séculos depois, os escritos dele foram vistos como um prenúncio, uma prévia de uma redenção muito, muito maior. Os primeiros escritores cristãos, por exemplo, eles olharam para a história de Oséias e Gomer e viram ali um padrão, um microcosmo da história de Deus com toda a humanidade. Eles entenderam que a promessa de Oséias tinha um alcance muito mais amplo do que se imaginava. E aqui está a conexão direta.
O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, cita Oséias textualmente. Ele aplica essa antiga promessa para explicar como a família de Deus estava se expandindo para incluir pessoas de todas as nações. Resumindo a ópera, a tragédia pessoal de Oséias acaba se tornando um símbolo universal. Aquele casamento com uma parceira infiel e toda a jornada dos filhos dele, dos nomes de julgamento aos de salvação, espelha o caminho da humanidade, da queda ao resgate. É uma história onde a separação é superada pela reconciliação oferecida em Cristo, que transforma aqueles que estavam longe em filhos do Deus vivo. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história de Oséias mostra que as identidades que a gente assume ou que nos são dadas não precisam ser nosso destino final. A narrativa toda mostra que a redenção é capaz de renomear aquilo que estava quebrado. Então, fica a questão: que nomes precisam ser transformados nas nossas próprias vidas? Obrigado por acompanhar esta análise.